O clima frio da montanha, como o nome já sugere, ocorre em áreas marcadas por grandes cadeias montanhosas. Como apresenta intensa variação de temperatura e a presença de neves que nunca derretem, é característico nas regiões dos Alpes, montanhas rochosas, Cordilheira dos Andes, Cáucaso e Himalaia. Os solos dos locais com clima frio da montanha permanecem cobertos por neve em boa parte do ano. Montanhas com mais de 3.000 metros de altitude, as geleiras são eternas. No clima frio de montanha, as temperaturas e os ciclos de chuva sofrem forte influência do relevo. No continente europeu, por exemplo, as áreas que possuem as maiores altitudes têm temperaturas médias anuais entre 4 graus Celsius e menos 10 graus Celsius. Essa queda brusca ocorre porque não há absorção de energia solar pelo solo, o ar retém menos calor e a pressão atmosférica é mais fraca. Mesmo nessas circunstâncias, a pressão interfere nos padrões dos ventos, que esfria rapidamente em consequência da altitude. Sendo assim, podemos dizer que quanto maior for a altitude, menor a temperatura. Nos locais em que os ventos são intensos, a umidade relativa do ar chega a 90%. Já nas partes em que não acontece com tanta incidência, cai para 40%. Em razão dos fatores de pressão, altitude e radiação, nas zonas de predominância do clima frio de montanha, as condições atmosféricas mudam repentinamente. Agora, quando falamos sobre a vegetação, a cobertura vegetal pode ser igual ao que prevalece ao seu entorno ou composta por florestas com árvores coníferas e pinheiros. Com o aumento da altitude, crescem apenas as plantas do tipo gramíneas, que são capazes de suportar o frio. Já nos locais com mais de 3.000 metros de altitude, a vegetação é praticamente inexistente. A altitude é um dos fatores determinantes para a formação do clima de uma região. Essa influência acontece por meio da pressão atmosférica, responsável pela elevação da temperatura. Dessa forma, quanto menor for a pressão, maior o frio, e vice-versa. Os lugares que possuem maiores altitudes enfrentam menos a pressão do ar, tornando-se áreas mais frias. Além da pressão, outra propriedade da altitude que modela o clima é o poder de retenção de calor. À medida que a altitude aumenta, o ar vai ficando mais seco e menos denso, que permite grande incidência de raios solares. No entanto, esse processo não provoca uma elevação na temperatura, pois a baixa densidade e pressão do ar fazem com que os raios escapem facilmente para a atmosfera. Isso quer dizer que a atmosfera menos densa não consegue conservar o calor, fazendo com que a temperatura caia. Assim, quanto mais alta é a região, mais frio. Pesquisas indicam que a cada 1.000 metros a temperatura cai cerca de 6 graus. Os episódios de queda de chuva ou neve também são controlados pela altitude. Quando uma massa de ar chega perto de uma cadeia de montanhas, ela sobe e passa por uma diminuição da sua temperatura, efeito que ocasiona a precipitação. Resumindo, quando falamos sobre o clima frio da montanha, falamos sobre o clima das montanhas e podemos dizer que esse clima possui baixa temperatura, neves nas áreas com altas altitudes, maior incidência de ventos e precipitações, ausência de vegetação nas montanhas mais elevadas e presença de gelo.